Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor Tiago, para a gente dar continuidade à aula sobre o Império Romano e o Império Bizantino. Mas antes, gente, eu quero aqui dizer que estou com saudade gigantesca de vocês, né? Já desde março a gente está em isolamento social, esperando que esse momento de pandemia passe, para a gente verdadeiramente voltar às aulas presenciais. Verdadeiramente eu estou com uma saudade imensa de vocês. Acredito que vocês também estejam com saudades das nossas aulas presenciais, principalmente da gente ter aquele contato mais próximo, né? A gente conversar presencialmente, isso é muito bom. Mas se Deus quiser, vamos rezar para que este momento passe, para que a gente tenha nossas aulas presenciais de volta. Também, gente, vocês já chegaram hoje aí para o pai de vocês, nessa semana, desse mês dedicado ao pai? Você já chegou no seu pai e agradeceu? Vamos lá, gente. Quando vocês, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, lembrarem, chegue lá no pai de vocês e dê aquele abraço caloroso, valorizando o papel daquele pai, daquele que te deu a vida. Pai é verdadeiramente importante para gente, né? Verdadeiramente um carinho que a gente nutre. Então, abraça o seu pai. Verdadeiramente acredito que para vocês, muitos de vocês, é difícil dizer, pai, eu te amo, mas é um momento especial. Vamos lá tirar isso da gente, verdadeiramente dar um abraço e dizer, pai, eu te amo. Vamos então, depois desse momento afetivo, né? Vamos lá começar a nossa aula, né? Gente, hoje a gente vai falar do Império Bizantino. A gente, inclusive, na aula passada, né? Inclusive vocês podem voltar e assistir ela. A gente falou do Império Romano e as dificuldades que eles vinham passando, as invasões, as crises econômicas. E aí a gente vai observar que para manter o império, o imperador, né, vai dividir o Império Romano em dois, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E aí é que vai surgir, a gente vai observar, claro que surgiram do mesmo império, mas os dois verdadeiramente faziam parte da extensão territorial do Império Romano, e aí vai ter esses dois nomes, Império Romano e Império Bizantino. Mas basicamente o Império Romano e o Império Bizantino eram apenas um. A gente vai observar que a partir do século IV, os dois impérios tinham destinos bem diferentes, né? Principalmente que a gente vai observar o que aconteceu no Ocidente, né? Que o Império Romano do Ocidente ele vinha sofrendo invasões dos povos germânicos. E aí a gente vai observar que isso vai fazer com que o Império Romano do Ocidente ele entre principalmente em decadência. Já o Império Bizantino, né, ou Império Romano do Oriente, ele vai se consolidar principalmente como uma superpotência, tanto na Ásia como no Mediterrâneo. A gente vai observar que é bem diferente, enquanto o Império Ocidente vinha sendo verdadeiramente atacado, ia sendo esfacelado pelas invasões dos povos germânicos no Oriente, porque não tinha invasões, ele vai se consolidar com uma das principais potências, tanto na Ásia como no Mediterrâneo. A gente vai observar que na organização política do Império Romano, a gente vai observar que o próprio imperador bizantino, né, que ele vai ter um papel e vai assumir uma forma de autocracia absolutista, né? E aí ele vai ter um papel verdadeiramente absoluto. O imperador, principalmente, que ele vai ser chamado de Basileu, esse imperador
bizantino, ele vai ser chamado de rei, Basileu rei. E ele tinha um poder extraordinário, gigantesco, imenso. Por exemplo, ele controlava a legislação, né? Então, ele fazia as leis, ele redigia as leis e ainda ele tinha um poder de nomear e demitir qualquer pessoa a qualquer hora que ele quisesse. Também a gente vai observar que ele também, o Basileu, ele era comandante das forças militares. E também é bastante interessante aqui que ele, o Basileu, né, no Império Bizantino, ele também era o chefe da igreja. Aí a gente se pergunta, não é o Papa? O chefe da igreja não é o Papa. Agora, nesse momento do começo, vamos dizer assim, da Idade Média, ainda não. A gente vai observar que o chefe da igreja vai ser o imperador. E aí a gente vai observar que ele tinha enorme poder. Convocava os concílios, nomeava o bispo. Aí, se a gente for observar, ele era nesse momento o chefe de toda a igreja. Então a gente pode observar que ele tinha um poder imenso. Só que esse poder, a gente vai observar do Basileu, não era um poder total. A gente vai ver que era limitado pela sua cultura. Além disso, gente, existia, se a gente for observar sobre o papel do Basileu, ele, na verdade, ele era visto, principalmente pela sociedade bizantina, como uma pessoa sagrada. Ele era visto aqui, vamos dizer, na Terra, como alguém que estava apenas abaixo de Deus. Ele estava ali, inclusive, por vontade divina. Né? E isso vai fazer com que o poder dele seja tão grande, seja gigantesco. Inclusive, a gente vai observar que tudo estava centrado no poder, a gente vai dizer centrado verdadeiramente no Basileu. E aí, inclusive, as obras de artes, os serviços das autoridades, estava tudo a serviço do rei, porque na sociedade bizantina eles acreditavam que exaltar o Basileu era glorificar o Deus cristão. A gente vai observar que isso era baseado na sociedade bizantina. Quando a gente vai falar de sociedade bizantina, a gente vai observar que a sociedade bizantina era uma sociedade, vamos dizer, quase uma sociedade de casta, né? Era uma sociedade que existia um poder verdadeiramente de casta, se a gente puder dizer assim. Por exemplo, no topo do poder, da pirâmide social bizantina, vinha o imperador e sua família. Abaixo deles vinha tanto a nobreza urbana como a nobreza rural. A nobreza urbana eram os banqueiros, comerciantes e funcionários públicos. Já a nobreza rural era grandes proprietários de terra. E na classe mais baixa, estavam os trabalhadores livres, que a gente vai observar, e na base dessa pirâmide social bizantina estava o servo preso à terra e os escravos, que a gente vai observar. Por que tem isso, professor? É muito parecida com o que a gente vai estudar na Idade Média. E aí eu digo para vocês, verdadeiramente isso é verdade, porque a sociedade bizantina, ela vai surgir aí o papel já da Idade Média. A cultura da sociedade bizantina era uma cultura medieval. Então a gente vai observar que aqui é o primeiro passo para a Idade Medieval, aqueles 1000 anos, né, que a igreja vai ficar sobre a autoridade popular, né? Aí a gente vai observar que a Idade Média é criticada
inclusive chamada de Idade das Trevas, porque não teve nenhum, vamos dizer assim, avanço científico, mas isso não é verdade. Existiu grandes avanços científicos, grandes cientistas no período medieval, só que a gente vai observar que essa Idade das Trevas foi quando surgiu o Renascimento científico, o Iluminismo, é que eles vão dar a esse nome à Idade Média. A gente vai observar aqui que no governo de Justino, a gente vai observar, vai ser um momento em que eles vão pensar em reconstruir, né, o Império Romano. E aí o que é que ele vai fazer, né? Com a queda do último imperador romano do Ocidente, pela ação dos povos germânicos, né, dos chamados bárbaros, os bizantinos ele tinham um desejo muito grande de reconstruir o Império Romano. E aí esse sonho de reconstruir o Império Romano vai começar a ser construído a partir do imperador Justiniano e a sua mulher, a imperatriz Deodora. É que eles vão sonhar em conquistar de novo toda a extensão territorial do Império Romano. E aí, no governo de Justiniano, a partir do ano 533, é que ele vai começar a fortificar todas as fronteiras, principalmente a fronteira do seu império. E aí ele vai começar a reequipar todo o exército. E aí ele vai começar de novo, vamos dizer assim, um avanço. Ele vai começar a conquistar. Na verdade, não é nem conquistar, é uma reconquista, porque eles perderam território, os povos bárbaros. E aqui ele vai começar a ter novas conquistas. Por exemplo, vão conquistar parte da África. E aí, quando eles se verem vitoriosos na África, eles vão começar a ocupar, a avançar para a Península Itálica. E aí a gente vai observar que depois de 4 anos de batalha, finalmente a Península Itálica ela vai ficar sob o controle de Justiniano, né? Sob o controle do Império Bizantino. Aqui a gente vai observar como era o Império Bizantino. O Império Bizantino é esse, gente, que está aí de laranja, um pouquinho mais escuro. E no governo, né, do Justiniano, ele vai conquistar essa parte de amarelo mais claro. E aí a gente vai observar que não, no governo de Justiniano, o Império Romano não voltou a ter aquela extensão que ele tinha no começo, né? Mas a gente vai ver que eles conquistaram, principalmente de volta, aí, principalmente a Península Itálica, parte da África, dominaram de novo uma parte, inclusive, que hoje é a Espanha, e a gente vai observar, claro que não voltou a ser, mas reconquistou grande parte do território perdido durante as invasões que aconteceram no Império Romano do Ocidente. Com esse esforço, né, para recuperar o antigo Império Romano, a gente vai observar, não foi apenas um papel territorial. A gente vai observar, principalmente no governo de Justino, ele também restaurou, principalmente, o legado que o Império Romano deixou, né? Principalmente o que a gente chama de direito romano, que são as suas leis. E aí a gente vai observar que a partir do direito romano ele transformou tudo isso ali num código de
os principais códigos e preceitos legais do direito romano. Ele vai pegar todos os direitos romanos e a partir dali vai ser códigos, vão ser lei mesmo. E aí a gente vai observar que verdadeiramente não foi apenas através da expansão territorial, mas também eles resgataram a própria tradições romanas, que inclusive se a gente observar hoje, o direito romano, ele influencia toda as sociedades. Muitas sociedades são influenciadas, principalmente os códigos de direito, são baseados no direito romano. Aí o que é que acontece? A partir de 529, né, o chamado Código de Justiniano, que eram as leis que foram feitas, elas vão ter também outro nome, chamado Digesto, que foram leis a partir do direito romano que foram resumidas basicamente nesse livro. A partir disso, o governo de Justiniano ele vai reformar, inclusive, as escolas de direito, que é verdadeiramente para as pessoas estudarem o direito romano. Inclusive, ele vai produzir material para os estudantes, para que eles conheçam e se formem, né, verdadeiramente como pessoas que conhecessem a lei e a legislação bizantina. Hoje, como eu já falei, no mundo ocidental, a maioria das leis é baseada nesse código de direito, né, bizantino, né, que a gente vai observar que é baseada no direito romano. Pronto, gente, a nossa aula hoje vai ficando por aqui, mas eu quero até convidar vocês, olha aí, ó, aqui é o meu Facebook, aí tá o QR Code, vocês podem pausar o vídeo, né, escanear e me seguir lá no Facebook, convidar como amigo, tá certo? Eu aceitarei. Também aqui tá o meu Instagram, tá certo? Que vocês também da mesma forma, tá aí o QR Code, então vocês podem me seguir aí nas redes sociais. E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre a aula hoje, alguma pergunta, vocês todos têm no meu Facebook, no meu Instagram, vocês também têm o número do meu WhatsApp, então você entrem em contato comigo e eu estarei sempre à disposição para tirar a dúvida de vocês. Mas lembrando antes, deixa o like aí no vídeo, curte aí o vídeo, inscreva-se no canal, isso nos incentiva, me incentiva cada vez mais a produzir materiais para vocês. Valeu, gente. Espero vocês nessa semana, né? Que a gente verdadeiramente estou com uma saudade de dar aula para vocês. Até mais, gente. Boa